Olá pessoal, sou o professor Jonael. Estaremos iniciando hoje as nossas aulas através de vídeo e nós iremos iniciar com a unidade 1, que é sobre números racionais, e no primeiro capítulo dessa unidade fala exatamente sobre o conjunto dos números racionais. Então vamos aprender o que são números racionais. Vocês já aprenderam o que são números naturais, o que são números inteiros e aqui um novo conjunto, que é chamado de conjunto dos números racionais. Então o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros e com denominador diferente de zero. Vou já explicar por que o denominador não pode ser zero. Bom, a gente utiliza a letra Q para representar o conjunto dos números racionais, porque está relacionado ao quociente da divisão de um número inteiro por outro. O que nós vimos aqui? Que número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração com numerador e denominador inteiros. E, na verdade, uma fração representa um quociente entre um número e outro. Nesse caso, nós temos dois números inteiros. Eu coloquei uma representação aqui genérica da fração A sobre B, com A e B números inteiros. O B diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque isso é uma divisão e é impossível dividir por zero. Então, todo número que possa ser escrito nesse formato é um número racional. É que eu coloquei dois exemplos. 2 dividido por 5. A divisão 2 por 5 pode ser escrita na forma de fração como sendo 2 quintos. Que ainda pode ser obtida a representação decimal dessa fração. Como? A gente divide o número 2 pelo número 5 e vamos encontrar a forma decimal 0,4. Nesse segundo exemplo, na divisão 8 por 3, nós podemos representar como sendo 8 terços. Dividindo 8 por 3, vamos obter 2,666 reticências. Essa divisão é infinita, ou seja, aqui vai se repetir o número 6 infinitas vezes. Então o que é que nós podemos notar com isso? Que os números racionais, eles podem ter uma representação decimal finita ou infinita. Então, as frações, quando eu divido o numerador pelo denominador, eu posso obter um resultado finito ou infinito. Vamos ver nesse exemplo como encontrar a forma decimal do número racional 2 quintos. Então, eu vou efetuar a divisão do número 2 pelo número 5. Veja que o número 2 é menor do que o número 5. Então, se eu dividir 2 por 5, quantas vezes cabe 5 em 2? Nenhuma vez, porque 5 é maior do que 2, cabe 0. Então, para continuar a divisão, eu vou colocar esse 0 aqui, colocar uma vírgula e acrescentar um 0 aqui. Agora aqui formou o número 20. 20 dividido por 5, quantas vezes cabe 5 em 20? 4 vezes. 4 vezes 5, 20. Então o resto dessa divisão é 0. Então a forma decimal do número 2 quintos é 0,4. No outro exemplo que nós tínhamos, a fração 8 terços. Vamos encontrar a forma decimal dessa fração. Vamos ver como chegamos à forma decimal do número racional 8 terços. Então, vamos dividir o número 8 por 3. Quantas vezes 3 cabe em 8? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. 6 para 8, resta 2. Como restou 2, eu quero continuar a minha divisão, então eu vou ter aqui um número decimal. Vou colocar a vírgula e acrescentar aqui o 0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18.
Então sobra 2. Continua dividindo. Veja que deu o mesmo número. Então 20 dividido por 3 vai dar 6. E vai sobrar 2 de novo. Acrescentando outro zero, de novo forma o número 20. Dividido por 3, 6. E vai sobrar 2 de novo. Então essa divisão aqui é infinita. 2,666 reticências. Isso não vai ter fim. Então essa é a forma decimal da fração 8 terços. Dando continuidade ao capítulo 1, nós vamos ver como representar os números racionais na reta numérica. Como exemplo aqui, vamos representar na reta numérica o número racional mais 1/5. Então nós vamos traçar uma reta onde vamos procurar localizar esse número. Nós vamos definir aqui um ponto onde será o número 0. À direita do zero nós temos apenas números positivos. Vamos colocar aqui mais 1, mais 2. À esquerda do zero apenas números negativos. Os números inteiros menos 1, menos 2. Mas onde é que vai estar localizado o número racional mais 1/5? Bem, uma dica importante. Perceba que o numerador dessa fração é menor que o denominador. Ou seja, 1 é menor do que 5. E nós temos uma fração positiva, um número racional positivo. Então isso indica o seguinte, que esse número racional vai estar localizado entre 0 e 1. Se aqui nós tivéssemos um sinal de menos, esse número estaria localizado entre 0 e menos 1. Então a dica é o seguinte, você vai olhar o sinal para saber se está à direita ou à esquerda do zero. Nesse caso, como é positivo, está à direita do zero. Como o numerador é menor que o denominador, então necessariamente esse número está entre 0 e 1. Agora, para saber a localização exata do número, o que você vai fazer? Note que o denominador dessa fração é 5. Então a dica é, como eu já sei que ele vai estar localizado entre 0 e 1, eu divido esse espaço em 5 partes iguais. Vou tentar dividir aqui em 5 partes iguais. Uma, 2, 3, 4, 5. Como o numerador é 1/5, então esse número está localizado na primeira divisão que eu fiz. Vai estar localizado nesse ponto. Então a fração mais 1/5 mais 1/5 está localizada nesse ponto aqui. Agora nós vamos representar na reta numérica o número racional menos 11 quartos. Agora perceba que nesse caso o numerador 11 é maior do que 4. Significa dizer que essa fração não vai mais estar entre 0 e 1 ou entre 0 e menos 1. E nesse caso, o sinal do número é negativo, é menos. Então, obviamente, esse número está localizado à esquerda do zero. Mas nos resta saber se está entre menos 1 e menos 2, entre menos 2 e menos 3 ou entre quais dois números inteiros. Para isso, a dica é a seguinte. Você vai fazer a divisão do numerador pelo denominador e vai descobrir o resto dessa divisão. Vai ver o quociente e o resto. Vejamos. 11 dividido por 4. Quantas vezes 4 cabe em 11? Cabe 2 vezes. 2 vezes 4 são 8. 8 para 11, 3. O resto da divisão é 3. Nesse caso, nós não vamos obter a forma decimal desse número, porque é importante saber o quociente da divisão, que nesse caso é 2, e saber o resto, que nesse caso é 3. Uma dica que facilita para você localizar aqui é você transformar essa fração numa fração mista. Como assim? Como eu tenho 11 quartos. Quando eu dividi 11 por 4, deu 2 e sobrou 3, eu posso escrever isso aqui como sendo
2 inteiros e 3 quartos, porque sobrou 3. Quando eu dividi o 11, deu 2 inteiros, mas sobraram 3 unidades. Então essas 3 unidades vai ficar na forma de fração 3 quartos. Então menos 11 terços é igual a menos 2 inteiros e 3 quartos. O que isso significa? Que esse número, menos 11 quartos, está localizado entre menos 2 e menos 3. Por quê? Se esse sinal fosse de mais, seria entre 2 e 3. Mas como o sinal do número é negativo, então vai estar localizado entre menos 2 e menos 3. Como é que eu vou saber que realmente está entre menos 2 e menos 3 ou não entre menos 2 e menos 1? Porque aqui deu 2 e sobrou algo, sobrou resto. Então, se fosse positivo, seria maior do que 2. Como é negativo, é menor do que menos 2 esse número. Então, ele está localizado entre menos 2 e menos 3. Mas como é que eu vou saber a localização exata? Agora, como eu já sei que está entre menos 2 e menos 3, eu vou considerar a fração 3 quartos. O denominador da fração é 4, então eu vou dividir esse segmentozinho aqui em 4 partes iguais. Eu divido no meio, dividir por 4 é fácil, divido no meio e divido cada segmento no meio novamente. Então eu dividi o segmento de menos 2 a menos 3 em 4 partes iguais. Como o numerador da minha fração é 3, eu vou contar 1, 2, 3. Então o número está localizado nesse ponto. A fração é menos 11 quartos. Menos 11 quartos está localizado nesse ponto. No próximo tópico, nós vamos estudar comparação de números racionais. Comparar dois números racionais significa que nós temos que verificar se um número é maior que o outro ou se entre dois números qual é o menor. Então isso é comparar. Na comparação de números racionais, é importante notar as seguintes observações. A primeira, todo número racional negativo é menor do que todo número racional positivo. Então, se a gente tem que comparar um número negativo com um número positivo, essa é fácil de descobrir, porque o negativo sempre será menor. Veja nos exemplos. Menos 3,8 é menor que 0,2. Menos 1/3 é menor do que 7. Menos 2/5 é menor que 1/4. Então veja que o número negativo sempre é menor do que o positivo. Observação 2. Todo número racional negativo é menor do que 0. Lembra da reta numérica? Os números à direita do zero são os maiores e à esquerda do zero os menores. Então, como o zero ele fica ali no meio, então o número negativo sempre aparece à esquerda do zero e ele é menor do que zero. Qualquer número negativo é sempre menor do que zero. Menos 7 é menor do que zero, menos 11,3 é menor do que zero, menos 2/7 é menor do que zero. Próxima observação. Na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possuir o menor módulo. Veja bem, se eu tenho dois números negativos e quero saber qual dos dois é maior, então é importante que eu saiba o módulo dos dois números. Aquele que tiver módulo menor, então esse será o maior. Por exemplo, vamos comparar menos 3,8 e menos 1,7. Qual desses dois números é maior? Se fossem dois números positivos, o maior seria esse aqui, 3,8, maior que 1,7. Mas como é negativo, é exatamente o contrário, porque o módulo de menos 3,8 é 3,8. E o módulo de menos 1,7 é 1,7. E aqui nós observamos que, na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possui menor módulo. Então, o menor módulo é desse número aqui. Então, ele é maior. Então,
menos 3,8 é menor do que 1,7. Já na comparação de números racionais positivos, será maior aquele que possuir o maior módulo. Essa é mais fácil de identificar. Por exemplo, dos números 7,8 e 3,9, obviamente dá para perceber que o maior é esse. São dois números positivos. 7,8 é maior do que 3,9. E nesse outro exemplo, 3,74 e 5,7. Como é que eu vou fazer para descobrir qual é o maior? Se o número não fosse decimal, você ia perceber que o maior é esse que tem mais algarismo. Mas observe um detalhe. Nesse primeiro número, a parte inteira, ou seja, o que aparece antes da vírgula, é 3. Nesse outro número, a parte inteira, ou seja, a parte que aparece antes da vírgula, é 5. Então, 5 você vai comparar com 3. 5 é maior do que 3. Então, 5,7 é maior do que 3,74. Então, nesse caso aqui, nós temos que 7,8 é maior que 3,9 e 3,74 é menor do que 5,7. Porque, na verdade, eu tenho que fazer a comparação também das casas decimais. Se, por exemplo, eu tenho 4,9 e eu quero comparar com 4,19, qual desses dois números é maior? Nesse caso, eu tenho dois números cuja parte inteira é a mesma, 4 e 4. Esse aqui só tem uma casa decimal, esse aqui tem duas. Mas como é que eu vou fazer para saber qual é o maior? Então você vai olhar. Uma coisa interessante, uma dica importante, quando os números tiverem casas decimais em quantidade diferente, como esse aqui tem duas casas decimais e esse tem apenas uma dica é você preencher com zeros o que tiver menos casas decimais para que fique a mesma quantidade de casas decimais. Ou seja, aqui tem duas casas, aqui só tem uma, você acrescenta um zero, aí fica mais fácil de você comparar. Você observar, 4,90 é maior do que 4,19. Eu poderia ter feito isso aqui também. 3,74 tem duas casas decimais. 5,7 tem apenas uma. Eu poderia acrescentar o zero. Então aí você percebe que 3,74 é menor do que 5,70. E esse aqui, 4,9 ou 4,90 é maior que 4,19. Agora aqui uma coisa importante que você precisa saber. Se você tiver que comparar números que estejam representados em formas diferentes. Por exemplo, uma fração e um número decimal. Como é que eu vou saber quem é maior, 3/4 ou 0,4? Não dá para comparar direto porque um é fração e o outro é um número decimal. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte. Ou você transforma esse número fracionário em um número decimal, ou você transforma o decimal em número fracionário. Em alguns casos, é conveniente que se transforme o decimal em fração, mas em outros casos é mais conveniente você transformar um número decimal, o número que está em fração, para a forma decimal. Nesse caso, nós vamos transformar 3/4 em decimal. Lembrando que para transformar um número fracionário para a forma decimal, a gente divide o numerador da fração pelo denominador. Como 3 é menor do que 4, 4 não cabe em 3, vamos colocar o zero, colocar a vírgula e acrescentar o zero aqui. Ficou 30 dividido por 4. Quantas vezes cabe 4 em 30? Cabe em 7 vezes. 7 vezes 4 são 28, sobra 2. Continuando a nossa divisão, a gente acrescenta um zero e divide 20 por 4. 20 dividido por 4 dá 5 e sobra 0, porque 5 vezes 4 são 20. Então, 3/4 é equivalente a 0,75. 0,75. Agora, 3/4 é 0,75. E 0,4 são dois números decimais.
eu quero comparar dois números decimais. Agora ficou mais fácil. Como esse aqui tem duas casas decimais, esse só tem um, vamos acrescentar um zero aqui, só para facilitar a visualização de quem é maior e quem é menor. Como temos dois números positivos, é fácil perceber que o maior é 0,75, maior do que 0,40. Então 0,75 é maior que 0,40.